Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim, vou apresentar hoje para vocês a aula sobre divisão em números diretamente proporcionais. Esse é um tema muito importante para a vida de vocês. Em várias situações do cotidiano, você é obrigado a repartir uma certa quantidade em partes proporcionais às idades, ou um investimento feito numa empresa, ou qualquer outro critério que estabeleça que quanto mais você investiu, mais você deve receber se tiver lucro. Bom, vamos avançar então. Eu quero dividir, primeira questão, dividir o número 140 em partes diretamente proporcionais a 2, 3, 4 e 5. Ou seja, eu vou dividir 140 em 4 partes, mas não vão ser partes iguais. Eu quero dividir diretamente proporcional a 2, 3, 4 e 5. Está implícito aí que a parte correspondente a 4 vai ser o dobro da parte correspondente a 2. Também está implícito aí que quanto maior a parte proporcional, maior será também a divisão do número 140. Como é que nós podemos traduzir o que a questão impõe por meio de uma equação? Ora, a parte x está para 2, assim como a parte y está para 3, assim como a parte w está para 4, assim como a parte z está para 5, e essa proporção é igual à nossa constante de proporcionalidade, ou fator de proporcionalidade. Da maneira como está aqui, quanto maior o número no denominador, maior tem que ser o número no numerador, para que a divisão permaneça igual a K, que é o nosso fator de proporcionalidade. Assim sendo, eu posso dizer que Y vai ser maior do que X, porque 3 é maior do que 2. Eu posso dizer, por sua vez, que W é maior do que Y, porque 4 é maior do que 3. Posso dizer que Z é maior do que W, porque 5 é maior do que 4. Bom, vamos avançar então. Eu vou usar uma propriedade da proporção que diz que a soma de todos os numeradores dividido pela soma de todos os denominadores mantém a proporção. Ou seja, x mais y mais w mais z divididos por 2 mais 3 mais 4 mais 5 vai ter como resultado o mesmo fator de proporcionalidade. Então eu vou achar o fator de proporcionalidade K. X mais y mais z mais w vale 140. Afinal de contas é 140 que eu quero dividir. 2 mais 3 mais 4 mais 5. Vamos lá, 2 mais 3, 5, com 4, 9, 9 com 5, 14. Então, em numerador deu 140, denominador deu 14. Se eu dividir 140 por 14, vou encontrar como resultado 10. Então, eu acabei de descobrir o nosso fator de proporcionalidade que vai reger essa divisão, a divisão de 140, em números proporcionais a 2, 3, 4 e 5. Após eu encontrar esse fator de proporcionalidade, eu vou olhar separadamente para cada razão dessa. X está para 2, esse resultado é igual a quanto? K. Mas K é quanto? 10. 2 vezes 10, 20. Então X é igual a 20. Y está para 3, essa razão vale 10. Então Y vai ser igual a 3 vezes 10. 3 vezes 10, 30. W sobre 4 também vale 10. Então W vai ser igual a 4 vezes 10, que é 40. E Z sobre 5 é igual a 10. Z vai ser igual a 5 vezes 10, que é 50. Se eu somar 20 com 30, com 40 e com 50, eu vou obter 140. Vamos fazer comigo? 20 mais 30, 50. 50 mais 40, 90. 90 mais 50, 140. Então eu fui capaz de efetuar a divisão de 140 em números, em partes diretamente proporcionais a 2, 3, 4 e 5. Vou, inclusive, mostrar para vocês, eu tinha dito que o W, que estava associado a 4, ia ter o dobro do valor do que X, que estava associado a 2. Porque de 2 para 4, eu estou multiplicando por 2. O que vai acontecer é que de X para W, eu também terei que multiplicar por 2. Vamos checar? O X vale 20. E o W vale quanto? 40. Eu também disse para vocês que nessa divisão diretamente proporcional, sempre que o denominador aumenta, o valor da parte proporcional também aumenta. E é verdade.
20 é menor do que 30, que é menor do que 40, que é menor do que 50. Ou seja, x é menor do que y, que é menor do que w, é menor do que z. Bom, vamos avançar agora para a nossa segunda questão. Divida 66 em partes proporcionais, diretamente proporcionais, as frações 2/3 e 4/5. Vou usar a mesma metodologia desenvolvida na questão número 1. Vou chamar as partes de x e y. Ou seja, x está para 2/3, assim como y está para 4/5, e essas razões são iguais à nossa constante de proporcionalidade, ou fator de proporcionalidade, que eu estou chamando de k. Bom, antes de continuar avançando, eu vou pedir para vocês uma atenção, para eu só fazer aqui em separado a conta 2/3 mais 4/5, que eu vou usar lá na frente. 2/3 mais 4/5, tirando o MMC entre 3 e 5, MMC é 15. 15 por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 10 quinzeavos. Vamos agora. 15 por 5, 3. 3 vezes 4, 12. Então, somar 2/3 com 4/5 é igual a 10 mais 12 sobre 15, 22 quinzeavos. Isso é importante, que eu vou usar essa informação logo aqui, agora. Vamos lá, então. Vou usar a propriedade da proporção que me diz que a proporção fica inalterada se eu pegar a soma dos numeradores e dividir pela soma dos denominadores. Vou fazer então x mais y está para 2/3 mais 4/5 e essa razão vai ter o mesmo fator de proporcionalidade k. Tá aqui, k. Só que x mais y vale 66. Afinal de contas é 66 que eu quero dividir em partes que eu chamei de x e y. 2/3 mais 4/5, fiz a conta com vocês, 22 quinzeavos. Vou agora efetuar a divisão de 66 por 22 quinzeavos para encontrar o nosso fator de proporcionalidade. Vamos fazer aqui 66 divididos por 22 quinzeavos. Divisão de frações, eu obtenho multiplicando pelo inverso. Então vai ficar 66 vezes 15 sobre 22. Só que 66 é o triplo de 22. Eu posso então dividir 66 por 22, botar 3. 3 vezes 15, 45. Descobri o nosso fator de proporcionalidade. Uma vez que eu obtenho o fator de proporcionalidade, eu volto para o que eu escrevi inicialmente. E vou tratar cada razão em separado. Eu posso dizer que x sobre 2/3 é igual a 45. O que me permite dizer que x vai ser igual a 2/3 vezes o k, que é 45. Então x vai ser igual a 2/3 vezes 45. 45 por 3 dá 15, 15 vezes 2, 30. E o y, a mesma coisa. Y sobre 4/5 é igual à minha constante de proporcionalidade, ou fator de proporcionalidade k, que vale quanto? 45. 4/5 vezes 45. 45 por 5 dá 9, 9 vezes 4, 36. Então, y é igual a 36. Se eu somar 30 com 36, ou seja, se eu somar x com y, eu vou obter 66. O que me permite aí garantir que eu acertei a questão e eu consegui dividir 66 em partes proporcionais a duas frações, no caso aqui 2/3 e 4/5. Vamos agora para a nossa questão de número 3. Os números A, B e C são diretamente proporcionais a 3, 5 e 9. E o fator de proporcionalidade é 16. Determine quem é o A, quem é o B e quem é o C. Nessa questão, eu não dou um total que eu quero dividir. Eu já afirmo que os números A, B e C são diretamente proporcionais a 3, 5 e 9. E dou o fator de proporcionalidade. Como é que eu monto isso? Se eles são diretamente proporcionais a 3, 5 e 9, eu posso dizer que A está para 3, assim como B está para 5, assim como C está para 9. Nós vimos que nessa estrutura, esse resultado é sempre igual ao nosso fator de proporcionalidade K, que ele deu na questão. No caso, K é 16. Agora fica fácil. Depois que eu representei matematicamente o que eu tenho na questão por meio de uma equação que enaltece a nossa linda proporção múltipla, eu posso encontrar o A fazendo 3 vezes o K. Mas como K é 16, 3 vezes 16, 48, aqui em vermelho. Posso fazer B sobre 5 é igual a 16. B é igual a 5 vezes 16, que vale 80, está aqui em vermelho para vocês. E posso fazer C sobre 9 igual a K, que é 16. Logo, C é 9 vezes 16, o que nos remete a um número igual a 144. Finalmente, se eu quisesse encontrar quanto é a soma de A, B e C,
bastaria somar 48 com 80 com 144. Mas a questão não pede isso. A questão quer tão somente quem são os números A, B e C. Mais uma vez, quanto maior, né, é o número que você é diretamente proporcional, maior é a sua parte, né? Então, B é maior do que A, porque B está associado a 5 e A está associado a 3. C é maior do que B, porque C está associado a 9, enquanto B está associado a 5. Tá? Bom, vamos agora para a nossa quarta questão, uma questão bonita, em que Mário vai resolver dividir uma certa quantia pelos seus filhos. Mas ele precisa criar um critério. Eu vou dividir essa quantia usando que parâmetro? Ele poderia estabelecer um parâmetro de qual o filho que gosta mais de matemática. Mas ele não usou isso. Ele estabeleceu o parâmetro da idade. Ele julgou que quanto mais velho fosse o filho, mais o filho deveria receber. Haverá pessoas que vão dizer não. Os mais novos são mais desprotegidos e precisam de mais. Ou vão ter outros que vão dizer não deve se fazer distinção entre os filhos. Todos devem receber a mesma coisa. O que eu estou falando com vocês é muito importante. Se você adotar a última política, que os filhos têm que receber a mesma coisa, porque não pode ter distinção entre os filhos, basta eu pegar 60 e dividir por 3. Cada filho vai receber 20 mil reais. Isso pode parecer o mais justo. Mas alguém pode dizer não. Quanto maior a idade, mais você deve receber. Então eu vou falar, posso usar um critério diretamente proporcional às idades. Se eu fizer isso, o mais velho vai receber mais. Mas alguém poderia dizer, não, o mais novinho tem que receber mais. Eu poderia usar o critério que não estamos estudando na aula de hoje, de ser inversamente proporcional às idades. Se for inversamente proporcional às idades, quem tem maior idade ganha menos. Ou quem tem menos idade ganha mais. Então isso é muito importante. Não estou aqui dizendo para vocês qual a melhor solução, mas como vocês têm que se comportar diante de cada critério. E o critério da aula de hoje é diretamente proporcional. Então na nossa aula de hoje, o mais velho vai receber mais. Mas vamos ver como? Ana tem 20 anos, Paula tem 25 anos e Carlos 30 anos. Ora, eu quero dividir 60 mil. Que critério eu vou usar? Vou escrever a nossa proporção. Vou dividir em x, y e z e vou dizer para vocês que x está para 20, assim como y está para 25, assim como z está para 30. Nosso critério foi as idades e ser diretamente proporcional a elas. Então, x sobre 20 igual a y sobre 25, z sobre 30, que é igual a k, que é o nosso fator de proporcionalidade. Como eu fiz em outras questões, eu vou achar o k e depois eu vou encontrando o x, o y e o z. Primeiro, propriedade da nossa proporção múltipla. Se eu somar os numeradores e dividir pela soma dos denominadores, essa razão permanecerá igual a x sobre 20, y sobre 25, z sobre 30, que é igual a k. Então vamos lá. X mais y mais z sobre 20 mais 25 mais 30 é igual a k. Só que x mais y mais z vale 60 mil, que é o total que eu quero dividir. 20 mais 25, 45, com 30, 75. Se vocês efetuarem essa conta no caderno de vocês, 60 mil por 75, vocês vão encontrar um fator de proporcionalidade igual a 800. Vocês podem fazer aí no caderno de vocês. Bom, com esse número mágico, 800, eu vou encontrar o x, o y e o z. Como é que eu faço isso? Eu vou focar x sobre 20 é igual a 800. Então x vai ser igual a 20 vezes 800. 2 vezes 8, 16, com mais 3 zeros, 16 mil. Y sobre 25 igual a 800. Então, vou fazer que y é igual a 800 vezes 25. 800 vezes 25, 25 vezes 8, 200, mais 2 zeros, 20 mil. Finalmente, z sobre 30 igual a 800, z vai ser igual a 800 vezes 30, que vai dar 24 mil. Se eu somar 16 mil com 20 mil e com 24 mil, eu vou encontrar um total de 60 mil, que é consistente com o valor que eu queria distribuir. 16 mil mais 20 mil, 36 mil. 36 mil mais 24 mil, 60 mil. Então eu posso garantir que Ana, a mais nova, vai receber 16 mil. Paula, que é do meio, 25 anos, vai receber 20 mil. E finalmente Carlos, que é o mais velho, receberá
24 mil. Ou seja, o mais velho recebeu uma quantia maior. Se fosse, de novo, a divisão por igual, cada filho receberia 60 mil por 3, 20 mil. Então, no caso, Ana, que recebeu 16, recebeu 4 mil a menos do que receberia se fosse por igual. Carlos, que recebeu 24 mil, por sua vez, recebeu 4 mil a mais do que receberia se fosse por igual. E Paula, nesse critério que foi estabelecido pelo pai, recebeu 20 mil, que seria a mesma coisa que ela receberia se a divisão fosse equitativa, tomando como parâmetro aí a não diferença entre os filhos. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês, reassistam o vídeo, mandem bem nas provas de vocês. Afinal de contas, esse canal é feito pensando em vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.